Por favor, esteja à vontade. Cumprimento os senhores ministros, ilustre procurador, Dr. Luiz da Silva Flores, senhores advogados, senhores servidores, declaro aberta a sessão de dissídios coletivos. Relator excelentíssimo, senhor ministro Ives Gandra Martins Filho, processo RO 1.1809, dígito 70, ano 2016, em que são recorrentes e recorridos Universidade de São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo. Estão inscritos o doutor Maurício Evandro e o doutor Alceu Luiz Carreira. Com a palavra, relator. Senhor presidente, eu vou fazer um resumo e, se precisar de maiores esclarecimentos, depois eu detalho. Então, há um primeiro recurso, que é da Universidade de São Paulo. Primeiro tópico diz respeito à legitimidade ativa de causa do sindicato que propôs o dissídio coletivo de greve. Eu estou seguindo aqui a nossa orientação jurisprudencial número 12 e propondo desprover o recurso exatamente por reconhecer a legitimidade ativa ad causa. Segundo, a questão de pagamento dos dias parados. O regional, ele determinou o pagamento dos dias parados por entender que, não tendo sido abusiva a greve, é o que basta para que seja deferido o pagamento dos dias parados. Todos nós sabemos que a greve, ela suspende a hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Então, sendo hipótese de suspensão do contrato de trabalho, não há prestação de trabalho, não há remuneração. As hipóteses que nós temos admitido, as exceções a essa regra, são basicamente, se for negociado entre as partes de forma diversa, ou seja, vamos pagar, vamos compensar uma parte e pagar outra parte, ou vai se pagar, ou não se vai pagar nada e haver o desconto completo. Ou a segunda hipótese de exceção é descumprimento de regra normativa ou legal. Então, se a greve foi porque a empresa estava, ou a instituição estava descumprindo claramente norma legal ou descumprindo a norma coletiva, então essas são as hipóteses em que se tem admitido o pagamento dos dias parados. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, no RE 693456, que é o leading case, o precedente do tema 531 da tabela de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o Supremo fixou a seguinte tese, senhor presidente: a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. Aqui não estamos em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Não é essa hipótese dos autos. O regional, em nenhum momento, reconheceu que a USP tivesse incorrido em alguma daquelas hipóteses. Simplesmente defende a tese, faz profissão de fé que o mero exercício de greve não abusiva geraria o direito a se receber por fazer greve, o que realmente nem a jurisprudência nem a doutrina hoje defendem. Então, por isso eu estou propondo dar provimento ao recurso ordinário da USP
nesse tópico para excluir a determinação de pagamento dos dias parados em virtude da greve. Vamos, então, agora ao recurso ordinário do Sindicato dos Trabalhadores na Universidade de São Paulo, Sintusp. Em relação à questão, quanto às cláusulas sociais, se verifica que a parte recorrente não impugnou o fundamento do regional de que as reivindicações suscitantes dizem respeito a matérias exclusivas de âmbito administrativo atreladas à disponibilidade orçamentária e que extrapolam os limites do poder normativo da Justiça do Trabalho. Ou seja, simplesmente renovou os seus argumentos sem atacar especificamente o fundamento do regional. Significa que aqui nós aplicamos a nossa súmula 422 do princípio da dialeticidade, tem que ser atacado o fundamento no recurso. Então, eu não estou conhecendo nesse tópico. E quanto à questão das cláusulas de natureza econômica, então, o anterior eram cláusulas de natureza social. Quanto às cláusulas de natureza econômica, nós temos a nossa OJ5 da SDC, que trata da impossibilidade jurídica do pedido, já que entidade pública, tudo que for feito como gasto deve entrar no orçamento, não é possível simplesmente nem acordo coletivo, nem dissídio coletivo, sentença normativa impondo algum ônus econômico fora daquilo que estiver no orçamento. Então, por essa razão, senhor presidente, eu estou propondo negar provimento ao recurso ordinário do Sintusp. Em suma, desprovejo o recurso da universidade quanto à legitimidade ativa do sindicato, provejo quanto ao não pagamento dos dias parados e não conheço do recurso do Sindicato Obreiro quanto às cláusulas sociais e desprovejo quanto às cláusulas econômicas. Essa, em síntese, é a decisão. Doutor Alceu, com a palavra. O tempo regimental, doutor. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, senhor representante do Ministério Público do Trabalho, senhores serventuários, colegas advogados, demais presentes, em especial, nobre representante da Universidade de São Paulo, doutor Maurício, procurador, aos dirigentes do Sintusp aqui presentes, uma boa tarde a todos. Eu limito-me, nessa tribuna, a tratar do caráter excepcional da greve da Universidade de São Paulo de 2016. Uma greve que ocorreu de 12 de maio a 18 de julho de 2016. Foi uma greve legal, não abusiva, porém uma greve longa, foram 66 dias de greve. O sindicato foi quem recorreu ao judiciário, não havia outra alternativa na época, o dissídio foi instaurado. Após a sentença no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que reconheceu a não abusividade, a legalidade da greve, foi determinado o pagamento dos dias parados. Entretanto, a universidade recorre, e recurso esse que tem a guarida já do emérito ministro relator. Ocorre que a universidade pagou o salário da maior parte dos trabalhadores grevistas. Deixou de pagar apenas de alguns trabalhadores, dos 12 mil trabalhadores da universidade, uma greve de 66 dias, uma greve de adesão maciça, por volta de 1.000 trabalhadores tiveram os seus salários não pagos. Desses 12 mil trabalhadores, entre básicos, técnicos, superiores, professores da carreira docente, por volta de 1.000 tiveram os seus salários descontados durante a greve, sendo esses trabalhadores, na sua ampla maioria, todos de nível básico, porque sujeitos a um controle de jornada talvez mais efetivo, mais rigoroso, e a punição em razão da participação da greve acabou se dando de forma ativa. Trata-se de um tratamento desigual, trata-se de um tratamento discriminatório.
Se a USP não suspendeu o contrato de trabalho de mais de 10 mil trabalhadores, entre professores, técnicos e trabalhadores de nível superior, não poderia adotar essa medida para os trabalhadores de nível básico. Não poderia reconhecer a suspensão do contrato de trabalho apenas para um grupo de trabalhadores, basicamente trabalhadores que exercem atividades braçais, jardineiros, auxiliares de cozinha, auxiliares de manutenção, enfim. O pano de fundo dessa oração, Excelências, aponta que a greve ela pode ter um caráter de interrupção ou um caráter de suspensão do contrato de trabalho, de acordo com algumas características que se pode denominar de exceções. O eminente ministro Ives Gandra já tratou acerca de duas dessas exceções, o atraso de salário, o descumprimento de sentença normativa. Eu peço vênia ao ministro Godinho, num voto brilhante de sua autoria, abordando acerca também da possibilidade de exceção da greve em razão da demissão em massa. Pois foi esse exatamente o caráter da greve de 2016, daí a sua excepcionalidade. Foi uma luta contra as demissões em massa pregadas pela Universidade de São Paulo, que, sob a alegação de que a folha de pagamento, na época, alcançava 105% da receita, tomou atitudes que caminhavam, como se chamou na época, para o desmonte da Universidade de São Paulo, como já havia ocorrido, inclusive, com outras universidades do país, principalmente, notadamente, com a UERJ, no Rio de Janeiro. A pauta de reivindicações que levou a esta greve e consta da petição inicial desse dissídio de greve, era clara. Contra o desmonte dos hospitais universitários, a USP ameaçava desvincular os hospitais universitários da universidade, e, com isso, milhares de trabalhadores da USP perderiam os seus empregos. Contra a desvinculação do Centro de Saúde Escola Butantã, a USP vinha pregando a desvinculação do CESEB, o Centro de Saúde Escola Butantã, e também lá centenas de trabalhadores poderiam perder os seus empregos. Contra o fechamento das creches da USP, professores e demais trabalhadores das creches corriam sério risco de demissão. Garantia de não terceirização dos restaurantes, uma greve, basicamente, pelo emprego e pela não demissão, demissão em massa que se afigurava acontecer na Universidade de São Paulo no ano de 2016. Sem dúvida, uma greve contra a demissão em massa e, por isso, uma greve de caráter de exceção. Enfim, senhores ministros, essa greve de 2016 na USP há de ser reconhecida como uma dessas greves de exceção. Eis que os trabalhadores arregaçaram as mangas para lutar pela Universidade de São Paulo, para lutar por seus empregos, sim, mas para lutar por uma universidade pública, por uma universidade aberta, por uma universidade com as suas unidades plenamente em funcionamento. Trata-se de uma dessas grandes exceções, eu diria. Podemos dizer que essa greve de 2016 valeu a pena, apesar de estarmos ainda hoje, 2 anos depois, tratando acerca dos seus nefastos reflexos. Agora, no ano de 2018, na data base da categoria, mais uma vez a categoria foi à greve. Uma greve não tão duradoura, uma greve, pelo contrário, curta, negociada, resolvida, com índice de aumento razoavelmente considerado pela administração, com certas garantias aos trabalhadores concedidas durante a fase de negociação, porque a administração da universidade reconhece a luta dos trabalhadores em 2016 e a importância que essa luta teve para a manutenção dessas unidades que estavam prestes a se desvincular da universidade por questões eminentemente políticas à época. Este ano houve um acordo, houve a reposição dos dias parados, a reposição de todo o trabalho ocorrido durante esses dias parados, e durante a negociação, sentados à mesa com o reitor da universidade, os diretores do Sindicato dos Trabalhadores da USP, tiveram a oportunidade de ouvir de que a greve de 2016, se não estivesse judicializada, seria objeto de acordo naquele momento. Tentamos, inclusive, a intercessão do Tribunal de Contas do Estado, porque foi colocado como a principal pedra no caminho. Tivemos a oportunidade de nos reunirmos com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, infelizmente, nos reportou a situação de que não poderia opinar concretamente no caso, no sentido de que o reitor estivesse autorizado a proceder ao acordo. Bom, dependemos agora desse julgamento.
Mas eu gostaria de finalizar, já considerando o voto do eminente ministro relator, atentando aos demais ministros esta situação peculiar. Primeiro, o caráter de exceção, uma greve contra a demissão em massa na Universidade de São Paulo, uma greve pelo emprego. Segundo, o caráter discriminatório do desconto dos dias parados apenas em relação a um pequeno grupo de trabalhadores de nível básico, quando a greve, amplamente divulgada na imprensa, uma greve de 66 dias, teve adesão maciça da categoria, suspensão de aulas, adesão dos professores, adesão dos funcionários de nível superior e de nível técnico, todos conscientemente lutando pela Universidade de São Paulo. E os reflexos, me perdoem a expressão, os reflexos sobraram apenas para os trabalhadores de nível básico. É nesse sentido que peço vênia ao eminente ministro relator para requerer seja mantida a decisão do Tribunal de Segunda Instância que reconheceu a não abusividade, a legalidade da greve e o espírito dessa greve, razão pela qual a considerou uma greve de exceção e determinou o pagamento dos dias parados para esses trabalhadores, para esses poucos trabalhadores, se bem que 1.000 não são poucos trabalhadores, mas em razão de uma categoria com mais de 12.000 trabalhadores, o número até que não é expressivo, determinou o pagamento dos dias a esses trabalhadores. Muito obrigado, Excelência.